Olá, Dória recebe o apoio do PRB de Celso Russomano, que desiste da disputa ao governo de São Paulo para concorrer ao 6º mandato de deputado federal. O mais votado nas últimas eleições, com 1,5 milhão de votos, Russomano aparecia bem nas pesquisas, mas demonstra a vocação do PRB em eleger uma bancada representativa na Câmara e não correr o risco de liderar levantamentos eleitorais, mas não vencer a disputa, exemplo, a Prefeitura de São Paulo. Já Dória assiste a mais um concorrente fora da eleição, recebe o apoio evangélico do PRB, que será somado ao PSD de Kassab e PTC, ainda uma coligação bem menor que a chapa vitoriosa à Prefeitura de São Paulo, com 13 partidos aliados. Dória, pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo, receberá formalmente o apoio do PRB no início da tarde desta quarta-feira. A disputa caminha então para um embate entre Dória, o governador de São Paulo, Márcio França, pelo PSB, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, pelo MDB, e Luiz Marinho, PT. E tem o Rogério Schecker pelo Partido Novo e outros, né? A questão, acho eu, foi uma vitória obtida por João Dória ter conseguido o apoio do PRB, que é um partido, todo mundo sabe, da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Que é controlada pelo bispo Edir Macedo e tal. Todo mundo sabe, mas é importante sempre ressaltar. O Celso Russomano sempre teve votações consagradoras para deputado federal, tentou ser prefeito da capital, né, mais de 1 milhão, não conseguiu ser eleito prefeito. Alguns falavam que ele poderia até ser candidato ao Senado e teria chances se fosse candidato ao Senado, mas parece que será candidato à reeleição a deputado federal e vai apoiar o João Dória. E aí é mais do que isso. O partido ao apoiar significa também a estrutura política da igreja, né? Apesar de que é importante sempre destacar, e nós já falamos várias vezes aqui, que é um mito, que não se sustenta, de que o pastor indica e o evangélico vota. Isso não é verdade. É como se o evangélico não tivesse consciência crítica, não tivesse livre-arbítrio, né? Ele votasse de acordo com o desejo do pastor. Isso não é verdade. Isso é uma forma, inclusive, no fundo, de desqualificar, menosprezar os evangélicos. Então, isso precisa ser ressaltado. Agora, o Dória saiu bem. O PRB, nesse sentido da questão religiosa, é importante no estado de São Paulo, ganhou seu apoio, como o Marcelo bem destacou na reportagem. A aliança que ele está estabelecendo é bem menor do que foi para a prefeitura, porque parte foi comido pelo Márcio França tal. Agora a disputa é Dória e Scaff. Márcio França vai ser o candidato de um dígito e vai apoiar o Scaff no segundo turno. Agora, professor, em São Paulo nós ainda temos nomes conhecidos, como o senhor acaba de citar, né? É o Dória, o Russomano, o Scaff, o governador Márcio França, o governador atual. Agora, na República, aparece gente que o senhor nunca ouviu falar. Acha que num tempo de grandes lideranças, por exemplo, o presidente da Câmara se aventuraria a ser candidato? Nem se aventuraria. Não é? É verdade. Impressionante. É verdade. Nós temos uma crise de lideranças e uma crise de autoridade no país, né? E é verdade, você tem toda a razão, a crise de liderança é grande. Por exemplo, Ranieri Mazzilli foi muito tempo presidente da Câmara dos Deputados, na época o mandato era de 1 ano para ser presidente, né? Mas nunca se aventurou a ser candidato a presidente da República, mesmo que assumiu interinamente a presidência, porque a Constituição determinava que a sequência constitucional é a mesma. Quem sucede o presidente é o vice, depois o presidente da Câmara, Senado, etc., né? E ele era presidente da Câmara e assumiu em 61 e brevemente em 64, né?